agora, então, a gente vai lá para a área de atualização do currículo Lattes, onde a gente vai seguir a nossa atividade no decorrer do próximo período que a gente tem aqui para falar sobre currículo Lattes, tá bem? Ok. Estamos na página inicial do currículo Lattes, todos nós temos o nosso cadastro. O que a gente vai fazer? Preenchimento, atualização do currículo Lattes. Para isso, a gente clicou lá no link atualizar currículo, que aparece no início da plataforma ali. Vamos fazer o login com o CPF ou o e-mail e a senha que nós salvamos lá na hora do cadastro. E aí, assim, se tiver alguém que esqueceu a senha, vamos dizer, isso é normal, né, pessoal? A gente esquece. Mas tentem fazer a anotação. Agora, o esqueci minha senha aqui do currículo Lattes está funcionando. Teve uma época que estava meio ruim, agora está tudo bem. Então, se vocês esquecerem, usem esse recurso, esqueci minha senha. Se não, preenche CPF e vamos adiante. Vamos agora lá para a área de atualização para preencher o currículo Lattes. Primeira coisa, ele já nos apresenta uma janela, assim, de susto. Veja só, atenção, sua senha pessoal é intransferível, você é responsável, blá, 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 ok. Concordamos. Área de atualização do currículo Lattes. Vejam que ela é muito semelhante à área de visualização que nós buscamos, porque tem as mesmas abas, praticamente. Qual vai ser a nossa dinâmica aqui agora, a partir de agora? Vamos fazer uma visão geral do que tem aqui, e vou falar da aba dados gerais, aí eu volto lá para o chat para conversar com vocês, fazemos uma aba, converso com vocês e assim por diante. Mais ou menos assim, vamos ver se dá certo. Bem, primeiro, o resumo do currículo Lattes, e aqui é onde a gente vai editar o nosso resumo do currículo Lattes, que vai estar aqui em português e em inglês, que a gente faz a tradução. Se a gente não fizer resumo, o currículo Lattes, depois que a gente preencher a nossa parte de formação e tal ali, lá na hora do cadastro, o currículo Lattes vai sugerir um resumo para a gente. Ele vai dizer assim, possui graduação em odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduação em não sei o que pela tal universidade. Então, por exemplo, para estudantes, vocês ainda não possuem graduação, vocês estão com a formação em andamento, não é? É possível colocar aqui, estudante de graduação de odontologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS. Que mais que vocês podem colocar aqui? Esse é um resumo, né? Vocês vão colocar coisas relevantes sobre vocês. Digamos que vocês participem de uma bolsa. Vou usar o exemplo dos bolsistas do programa PET. Então, já dissemos aqui que é estudante de graduação em odontologia da URGS, ponto. Algo assim, bolsista do programa de educação tutorial da odontologia URGS, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de odontologia. Podem colocar outras questões ali. Por exemplo, se você é bolsista do laboratório de análises clínicas, agora já estou dando outros exemplos, enfim, da faculdade de farmácia. E assim vai. Então, é aquilo que distingue vocês. Podem também colocar alguma questão sobre os temas de interesse que vocês têm. Qual o interesse de pesquisa ou de atuação que vocês têm, né? Vocês podem me dizer, mas eu estou no início do curso de odonto, eu não sei bem para que área, né? E tal. Mas digamos que você vai fazer uma seleção para uma bolsa numa área de endodontia. Vamos lá. Então, você pode colocar como um tema de interesse, vejam aqui, tem aqui no meu currículo de interesse. Pode colocar endodontia, pode colocar, não sei, estudo da anatomia facial, pode colocar alguma coisa assim. Quais são os temas de interesse de vocês? Vejam que não são áreas propriamente, não é odontologia. É óbvio que você tem interesse em odontologia, mas dentro da sua área de atuação, de pesquisa, quais são os temas de interesse? Se eu vou buscar uma bolsa lá no laboratório, se eu vou concorrer a uma bolsa no laboratório de análises clínicas, por que eu estou indo lá? Daqui a pouco eu tenho interesse em análises clínicas. Então,
colocar isso já ajuda vocês a compor um mini resumo do currículo Lattes de vocês. Só o que eu disse já dava um resumo, que era assim, graduando ou estudante de tal coisa, bolsista em tal bolsa, e tem interesse nos seguintes temas, ou principais temas de interesse. Pode até colocar alguma coisa assim, é voluntário no programa tal, e outras questões que vocês acharem que distingue vocês, que destaca a trajetória de vocês. Para a graduação é comum o resumo ser um pouco menor, né? Vocês vão ver dos orientadores, dos professores de vocês em geral, o resumo já é um pouco maior. Na pós-graduação, já podem colocar graduado, né, bacharel em odontologia, mestre em tal coisa e doutorando do programa de pós-graduação em tal coisa. E aí vocês vão desenvolvendo as questões assim. Então, cada um vai ter o seu resumo. A dica é, usem no resumo coisas que valorizem a vossa trajetória, que distingam vocês. Não deixem apenas possuir graduação em odontologia pela URGS, se vocês têm mais coisas para dizer. E assim vai. Olhem, outra dica é, olhem os currículos dos colegas de vocês, dos professores, o que o pessoal coloca lá. Quem foi ou é bolsista do projeto PET, né, do programa, o PET Odontologia, coloque no resumo do currículo Lattes que é bolsista desse programa. E assim por diante, tá? Várias coisas que vocês podem colocar ali como destaques. Para editar, basta clicar aqui, como eu falei, e vocês podem ir colocando, então, ali o texto inicial do currículo Lattes de vocês. Vejam que qualquer alteração que a gente faz no currículo vai começar a aparecer uma série de avisos aqui, ou 2 avisos principais. Vou destacar o primeiro para vocês, porque eu posso esquecer ao final. O primeiro aviso aqui está me dizendo, existem alterações no seu currículo que ainda não foram enviadas ao CNPq. Eu preciso clicar nele. Digamos que eu tivesse editado o meu resumo do currículo Lattes. A informação não vai automaticamente para o CNPq ou para o currículo Lattes público, a não ser que eu clique nessa parte desse aviso e declare que eu aceito os termos de adesão, faço a atualização e envio ao CNPq. Outra questão que aparece aqui é se eu autorizo ou não a publicação da versão em inglês do meu currículo, que era aquela versão que eu mostrei para vocês antes. Então, eu aceito, digo, enviar ao CNPq. Ok, agora sim, o currículo foi enviado para publicação. Agora, as informações que eu coloquei foram enviadas. Isso não significa que elas já estão imediatamente atualizadas lá no currículo Lattes. Então, pode ocorrer de vocês atualizarem o currículo e demorar um pouquinho. Lembrem o que eu disse no cadastro, a plataforma demora um pouco para atualizar. No máximo, até hoje à noite, né? Virada da meia-noite, vai estar atualizado o currículo de vocês, tá bem? Então, não esqueçam aquele aviso em vermelho que aparece aqui para vocês enviarem as informações para o CNPq. Feitas as atualizações, envia, tá ok. E ele vai considerar como data de última atualização a data que vocês enviaram essas informações para o CNPq. Ok, isso é simples, vou seguir por aqui. Vejam que aqui do lado tem uma série de abas assim que vocês podem clicar e ir descobrindo, vou deixar com vocês, e tem uma que é uma impressora. E aqui em cima tem impressora também, então vocês vão me perguntar, mas por que tu quer que a gente imprima por lá? Porque lá na área de busca é onde tem o padrão do currículo Lattes de vocês. Aqui o currículo pode ficar diferente, com um padrão, algumas informações a mais, outras a menos. Então, usem a opção de impressão que eu mostrei para vocês lá da área de busca, tá bem? No mais, aqui vocês vão interagir com o currículo, não tem nenhum mistério, a não ser que vocês tenham alguma questão sobre isso. Depois coloquem no chat. Eu vou seguir um pouquinho por aqui para a gente agilizar o nosso trabalho. Bem, então, digamos, já fizemos o nosso resumo do currículo Lattes, dedicamos uma meia hora no mínimo para isso. Vamos lá, dados gerais. O que são esses dados gerais? Primeiro, os nossos dados de identificação,
que vocês já preencheram ao fazer o cadastro, aqueles dados, nome do pai, nome da mãe, blá, 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 blá. Ok, o que acontece aqui? Aqui nós temos a opção de usar o nome social, se for o caso, se nós tivermos o nome social registrado civilmente, não é? Aqui a gente pode também colocar a forma do nosso nome, como a gente usa o nosso nome em citações bibliográficas, como a gente usa o nosso nome nas nossas publicações. Então, por exemplo, meu nome não tem mistério, mas eu uso às vezes DM Santim, às vezes Dirce Maria Santim. Então, esse é o meu nome. Agora, eu posso ter nomes mais complicados ou mais comuns, etc. e tal, e usar, digamos, eu gosto de usar, digamos que o meu nome fosse Dirce Maria Santim Rodrigues, mas eu gosto de usar apenas Dirce Maria Santim. Então, eu posso colocar aqui como uma forma do nome, embora o meu nome seja completo, seja outro, tá bem? Isso aqui é bom para que a gente possa identificar a questão de quem é essa publicação, de quem é essa citação, e assim por diante. Aí os dados pessoais de vocês, todos os dados pessoais de vocês, nome do pai, nome da mãe, e aqui embaixo, em especial para pós-graduação, sei que tem alguns alunos ali, pesquisadores, vocês podem registrar o ORCID, o ORCID de vocês. O ORCID é um identificador digital de pesquisadores disponível na internet, que ele faz um código para o nome de cada pesquisador. Então, eu entrei lá, a Analin tem um link de um tutorial ali, depois ela compartilha com vocês. Eu entrei lá na página do ORCID e registrei para mim. Eu disse, eu sou a Dirce, sou tal pesquisadora, e o sistema me deu um número de identificação. Ninguém, além de mim, tem esse número de identificação. Ele é importante porque ele nos distingue de outros pesquisadores, especialmente se o nosso nome for mais comum. E hoje em dia ele é muito usado já na submissão de artigos para as revistas. Então, você vai submeter um artigo para publicação numa revista acadêmica, científica, eles vão pedir para você qual é o seu ORCID. É esse código aqui. Bem, no currículo Lattes, então, nós podemos fazer o registro do nosso ORCID para dizer para todo mundo, olha, esse código aqui sou eu. Basicamente é isso. Então, vocês podem entrar aqui, clicar, né? Depois que criarem o seu registro ORCID, lá na página da ORCID, vocês vão registrar aqui, conectar com o seu ORCID. O que ele vai fazer? Ele vai pedir a senha do ORCID de vocês, que vocês criaram lá, simples, gratuito, e vai conectar e colocar aqui essa informação, que vai aparecer lá na página inicial do currículo Lattes de vocês. Então, quem ouvir falar de integração do ORCID com o currículo Lattes, é isso que acontece. Vocês vêm aqui, então, em dados gerais, identificação, e lá embaixo vocês têm essa possibilidade de incluir o ORCID. Bem simples, tá bem? Mas é a questão de fazer o ORCID de vocês, etc. e tal. Vamos adiante. Que outros dados? Dados de endereço, que vocês já preencheram no cadastro, podem atualizar, etc. e tal, e dados de idiomas. Vamos lá para idiomas, então. O que a gente coloca em idiomas? Bem, aqui não são informações sobre proficiência em testes de proficiência de idiomas, são níveis de conhecimento de idiomas. É o conhecimento que eu tenho, independente de qualquer proficiência documentada que eu tenha, ok? Então, eu vou registrar conhecimentos de idiomas, exceto o português, porque para brasileiros supõe-se, né, que a gente já sabe português, então, né? Então, a gente vai registrar outros idiomas. Eu tenho aqui alguns porque eu faço os testes e esqueço. Vamos lá, vamos incluir um idioma, digamos, alemão, e aí o currículo Lattes pergunta para vocês o nível de conhecimento. Como você lê, como você fala, como você escreve, como você compreende. Se todos esses forem pouco, eu recomendo vocês não colocarem, porque se você não tem conhecimento, não coloque. Coloque se você tem uns bem, razoavelmente, segue, salva aqui o nível de idioma, a informação já vai aparecer aqui para vocês. Claro, para mim foi muito simples preencher essa informação agora. Vocês têm que ter cuidado para preencher de fato essa informação, porque numa entrevista que vocês forem, então você fala bem alemão, ok, então vamos falar em alemão. E aí, né, vocês têm que comprovar esse conhecimento de idiomas. Em geral, inglês, espanhol, não é? Para quem tem um idioma mais, né, de repente, e assim por diante.
Há limites? Não, vocês podem colocar quantos quiserem aqui, não tem problema de limite, só realmente usar o bom senso no sentido de pelo menos ler bem, ou pelo menos compreender bem aquele idioma, antes de colocá-lo no nosso currículo Lattes. Então, idiomas é simples. A proficiência não é aqui. Eu já vou dizer para vocês onde vai a proficiência. Os cursos de idiomas não são aqui. Aqui é nível de conhecimento de idiomas, de fato, na vida real, assim, como falamos, como lemos, etc. e tal. Ok. O item seguinte, já vou voltar lá para falar com vocês, é prêmios e títulos. Prêmios e títulos, ok. A pessoa quer falar para a gente sobre prêmios. Bem, vejam só, prêmios e títulos envolvem uma série de questões que vocês podem ter na vossa trajetória. Eu vou começar lá pelo ensino médio. Olimpíada Brasileira de Matemática, não tem? Tem a Olimpíada Brasileira de Química. Tem aluno destaque do terceirão de não sei qual escola, vencedor do prêmio literário tal, e assim por diante. Pequenos prêmios que a gente não... Pequenos, no sentido de a gente às vezes não leva para o currículo, mas são significativos. Outros prêmios que a gente pode colocar para quem participa, por exemplo, de salão URGS, vai ter virtual, não é? O pessoal que recebe destaque no salão. Então, assim, destaque do salão de iniciação científica da URGS em tal ano. A pessoa recebe um certificado daquele destaque. Então, vocês podem colocar lá no currículo Lattes de vocês o ano da premiação, o nome da entidade que promoveu aquele prêmio e o nome do prêmio, conforme está lá no certificado que vocês receberam. E assim por diante. Então, todos os destaques de salão que vocês tiverem, agora ou já tenham ou vão ter, registrem no currículo Lattes de vocês, que é importante. Outros destaques como laurea acadêmica, para os que já estão formados, ou destaque de um evento. Vamos apresentar trabalho num evento e teve uma premiação, e nosso trabalho foi destaque, não era o Salão URGS, é outra coisa. Então, vocês podem registrar isso também no currículo Lattes de vocês, em prêmios e títulos, então. Vejam que são pequenas coisas que às vezes a gente não se dá conta e não cabem em outros espaços do nosso currículo. O prêmio, por exemplo, eu poderia dizer aqui também, no resumo do currículo Lattes, foi destaque do Salão URGS, né, nos anos 2010, 2011, 2012, com a pesquisa tal. Interessante, não é? Então, também pode vir para o resumo um destaque assim. Então, prêmios, a gente vai registrar aqui em dados gerais, prêmios e títulos. Aí, o item seguinte é texto inicial, que é o resumo do currículo Lattes, já falamos dele, vou pular. E aqui nós temos outras informações relevantes. Esse outras informações relevantes, ele é bem importante, porque nele cabem as informações que não cabem no restante do currículo. Então, vocês vão clicar aqui e vão preencher, por exemplo. Eu sou membro do... Não, eu sou voluntário do programa... Voluntário na LBV, eu sou voluntário na minha comunidade, eu sou... Enfim, algumas questões assim de voluntariado cabem aqui. Aqui cabem, por exemplo, representante discente do curso de odontologia no conselho da unidade da Faculdade de Odonto. Representante discente da pós-graduação, e assim por diante. Essas questões que são mais, assim, de organização política, né, dos grupos, também cabem nesse espaço aqui. Outra informação importante que pode ocorrer para vocês é a questão da proficiência de idiomas. Agora sim, agora são certificados de proficiência de idiomas. Não de cursos de idiomas, a proficiência que vocês fizeram no TOEFL e outros exames assim. Então, vocês podem escrever aqui, proficiência no idioma inglês pela TOEFL, tal ano, porque a proficiência tem um período, não é? Uma validade. Então, 2020. E assim por diante. Outras informações que vocês podem pôr aqui é quando vocês são membros de alguma associação, por exemplo. Daqui a pouco vocês vão ter um registro no Conselho de Odontologia. Não sei como se chama, mas o nosso de bibliotecários é Conselho Regional de Biblioteconomia. Então, eu tenho, por exemplo, um registro profissional no CRB10, que é o nosso aqui.
essas informações todas cabem aqui em outras informações relevantes, vocês podem colocar e simplesmente salvar as informações aqui. O que acontece com essas informações? Elas vão lá para o rodapé do currículo Lattes de vocês. É a última informação que aparece no currículo Lattes de vocês. Mas vai ficar lá bem bonitinho, bem visível, então essas informações vocês podem também colocar aqui, tá bem?